Minhas irmãs, meus irmãos, meus amigos do Centro Espírita Chico Xavier, em Armação dos Búzios, uma alegria enorme estarmos mais uma vez chegando a essa instituição amiga, essa casa querida do nosso coração, para fazermos algumas reflexões sobre a nossa vida, sobre a vida de cada um dos companheiros que vai nos assistir, que vai nos ouvir na noite de hoje. Bem-aventurados os aflitos. E quem entre a gente, quem entre nós não vive aflições, não vive dias de luta, não vive horas difíceis, não vive complexidades que a vida vem se desenhando, seja por nós, seja pelos nossos entes queridos. Nós não precisamos sofrer em nós para sofrer, basta aqueles a quem a gente ama sofrer e a gente sofre de tabela. Isso é o amor, isso é a vida. Então hoje nós viemos fazer algumas reflexões sobre bem-aventurados os aflitos. Nós temos aqui alguns apontamentos. Vamos nos guiar efetivamente pelo Evangelho segundo o Espiritismo e esperamos que seja esse momento que vamos ficar juntos, uma noite de reflexões, de saúde na alma, uma noite de enlevo, abraçados ao Evangelho do Cristo. Antes de nós iniciarmos, gostaríamos de fazer uma oração pedindo aos amigos espirituais, aos bondosos espíritos, que nos orientem nesta noite, que estejam junto conosco nesta noite, a fim de que nós possamos chegar, Senhor, ao coração daqueles que nos ouvem, que nos assistem, nos seus lares. Neste ano, Senhor, especialmente, que por motivos tão diversos cada um de nós vem sofrendo aflições, vem sofrendo angústias, vem sofrendo lutas. Nós queremos te pedir na noite de hoje que os bondosos espíritos que orientam ao Centro Espírita Chico Xavier possam estar guiando a nossa palavra e possam estar permitindo que aqueles que nos ouvem tirem alguma lição, tirem alguma reflexão saudável, útil para as suas vidas. Em especial, Senhor, também te pedimos pelos desencarnados que seguem aflitos, tantos deles, ainda que não mais prisioneiros da vida física, seguem nas suas lutas. Que o Senhor possa abençoá-los e guiá-los hoje e sempre, é o que nós te pedimos, e guiar-nos na fala que ora iremos realizar. Graças a Deus. Eu gostaria de agradecer aos vários amigos que já estão online junto com a gente, amigos que chegam e que vão nas salas, nos chats. Se quiserem escrever algo à medida que for acontecendo e nós pudermos falar algo, comentar algo acerca da fala, nós vamos estar aqui juntos. Agradecemos a presença da Liane, da Marilene, da Luísa Helena, da Edenice, da Melissa, enfim, de todos os companheiros do Chico Xavier e demais instituições que seguem juntos conosco nesta hora. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec intitula esse capítulo Bem-aventurados os aflitos. E ele tira o título desse capítulo de uma das 8 bem-aventuranças que estão inseridas no Sermão do Monte. No momento em que Jesus faz a seguinte promessa, a seguinte profecia acerca das vidas futuras, dos dias que viveríamos. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Isso está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, no versículos 4, 6 e 10.
E segue dizendo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículos 20 e 21, vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Mas em Lucas ainda ele virá dizer no capítulo 6, versículos 24 e 25, mas ai de vós ricos, porque tendes vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. Lucas capítulo 6, versículo 24 e 25. Nesta fala inicial de Jesus sobre dor e sofrimento e sobre aqueles que conseguem passar pelas aflições, que conseguem passar pelas angústias, que conseguem experimentar as vivências nessas angústias, que eles, em suportando isso, em conseguindo vivenciar isso, experimentarão dias felizes. Quero dar aqui boa noite à Patrícia, a minha amiga Márcia, e quero em especial mandar um beijo grande para a Alessandra, minha prima querida, que eu não vejo há um bocado de tempo, mas que a internet tem nos dado a opção de nos encontrarmos sempre por essas lives. Minha querida Alessandra, um beijo para você, que Deus te guarde, te abençoe, bem como a sua família. É complicado quando se fala em bem-aventurados os aflitos, quando o homem vive para superar aflições, quando o homem vive para vencer adversidades, para vencer as calúnias, para vencer os seus momentos sem recursos materiais, para superar a enfermidade. O homem vive e guarda em si este objetivo principal, este objetivo primeiro, que é a superação dos males e das aflições que existem em nós, que nos visitam e que nos chegam. São as doenças, são as dificuldades econômicas, são as calúnias, são as injúrias, são todos esses processos mais complexos que a gente vem vivenciando e vem acumulando como aflição, como angústia. Como é difícil nós encontrarmos uma pessoa, como é difícil nós conversarmos com uma pessoa que não nos narre uma angústia, que não nos narre uma aflição, que não nos narre um processo de dor que lhe visite o espírito, que lhe visite a alma. Este mesmo que aqui vos fala é um aflito sem fim. É aquele indivíduo que guarda as suas angústias naquilo que se refere a ele e naquilo que se refere àqueles que estão ao meu redor. Eu sofro pelos meus reveses, pelas minhas lutas, pelas minhas aflições, mas também sofro pelas aflições daqueles companheiros com quem a gente está compartilhando a vida, sejam familiares, sejam amigos, que estão por perto de nós. Entretanto, quando se fala em bem-aventurados os aflitos, se nós tirarmos dessa questão o contexto da reencarnação, bem-aventurados os aflitos vira algo extremamente complexo e mórbido. Se nós tirarmos desta fala a vida futura e as perspectivas que nos aguardam mais adiante, quando nós superarmos toda essa experiência, toda essa vivência de angústia e de dor, com discernimento, com fé, com bom ânimo, com expectativas por dias melhores, se nós não tivermos uma visão de futuro, sem ansiedade, sem desesperos, mas uma visão de futuro que nos promova a expectativa por dias melhores, essa afirmativa de Jesus não faz sentido nenhum para a vida de uma pessoa. Porque se eu não viverei em outro instante essa consolação que ele me fala, porque bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Nós vemos um conjunto de pessoas que choram e que não encontram a consolação na vida presente. Nós vemos um
conjunto de pessoas que têm fome e sede de justiça e que não são saciados na vida presente. Morrem carregando esta marca de injustiça sobre eles, morrem carregando uma dor no seu peito e que não houve a consolação presente. Então, se nós nos ativermos simplesmente a esta vida, se nós nos ativermos exclusivamente a essa existência, não há bem-aventurança alguma, não há motivo nenhum para nós suportarmos a dor sem reclamar, sem questionar. É preciso que se olhe para além da vida que se vive hoje. Porém, dentro desse processo imediatista em que o homem vive, dentro desse mecanismo imediatista em que a sociedade humana se encontra hoje, esperando que as respostas venham já. Uma questão conflituada, uma aflição que se estabelece na nossa vida, precisa ser solucionada ontem. Precisa ser solucionada no máximo até amanhã, pela manhã cedo. Porque nós não somos indivíduos pacientes e desejamos a qualquer sorte experimentar plenitude de felicidade, ausência completa de angústia e sofrimento hoje. A gente não quer sofrer para amanhã. E nem tampouco quer sofrer para depois da manhã, porque nós não queremos sequer refletir sobre a justiça das aflições. Allan Kardec, no item número 3 deste mesmo capítulo 5, ele vai falar sobre a questão de justiça das aflições. Ele começa dizendo a seguinte consideração: as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Bem mais, elas seriam um engodo. Jesus estaria iludindo as pessoas sobre essa ideia de justiça para os injustiçados, felicidade para os infelizes, tranquilidade para os intranquilos, cessação das aflições para os aflitos. Se você morre e não encontra isso na terra, significaria dizer que Jesus mentiu para você, promoveu a você um engodo, uma falácia, uma coisa que não é autêntica e verdadeira. Entretanto, quando Allan Kardec reflete sobre essa questão de justiça das aflições, ele está dizendo sobre respostas que nem sempre virão agora. E sobre um remédio que quase nunca chegará nesta vida. Quase nunca nós possuiremos nessa vida. Se nós não enxergarmos a vida por essa questão futura, e se nós botarmos exclusivamente a materialidade, a vida material, sem perspectiva futura, para todas as nossas angústias, há perguntas que não vão ter resposta. E que a resposta, se você acredita em Deus, mas não acredita na vida futura, seria um Deus sádico, um Deus que imputa a uns uma carga de dor e que imputa a outros uma vida serena, tranquila, em águas plácidas e calmas, até que a morte possa levá-los de volta ao mundo espiritual. E perguntas como: por que uns sofrem mais do que os outros? Por que determinadas pessoas sofrem mais do que as outras? Porque a gente fala assim, a dor é para todo mundo. Mas tem gente que tem um requinte de sofrimento na sua vida que nós ficamos pensando, meu Deus, como é que essa pessoa suporta? Como é que essa pessoa suporta esta aflição? Se a gente vivesse exclusivamente esta perspectiva de que tudo se solucionaria aqui, qual o sentido para que a dor visite mais a uns do que visite a outros? Porque uns têm mais angústia, uns têm mais sofrimento, porque uns agonizam muito mais do que outros que estão vivendo na mesma cidade, no mesmo bairro e às vezes vivendo até sobre o mesmo teto. Se a vida futura não nos desse uma resposta como solução para as questões que estamos vivendo hoje, que surge a partir da necessidade de reparação,
da necessidade de resgate, não haveria sentido para que isso se estabelecesse, não haveria sentido para que isso estivesse entre nós. Porque uns nascem em ambientes de extrema miséria sem oportunidade de uma vida digna, e outros nascem na riqueza com todas as oportunidades em mão. Por que esta aflição em meio à miséria para uns e esta ausência de aflição financeira para tantos os outros? Se nós não tivermos uma resposta na vida futura e se nós não tivermos para esta vida futura um alívio para esta alma, de que valeu passar pela extrema pobreza quando há tantos que ostentam riquezas que nós nem sabemos mensurar o quanto é? A justiça divina precisa alcançar essas pessoas, e se não alcançar essas pessoas agora, certamente alcançará essas pessoas num projeto futuro, num momento futuro. E nós estamos agora em meio a esse quadro de pandemia, tantas almas aflitas, tantas almas desempregadas, tantas almas sem conseguir levar o alimento para casa, não bastasse o medo de um vírus que pode levar à letalidade, que pode levar tantas pessoas à morte, elas ainda têm que se ver com a aflição de, aliado a este vírus, estar sofrendo os reveses de uma ausência econômica que possa comprar o básico e o mínimo para a subsistência de sua família. Qual o sentido de se viver assim, se não se tiver em outro momento, se não se tiver em outra existência, a consolação que irá, além de aplacar as angústias, justificar o porquê de uma vida tão complexa, justificar o porquê de uma vida tão angustiante, tão doída, tão difícil de superar e de passar. Quando a gente pergunta e ouve espíritas questionando, meu Deus, por que tanta dor para aquela pessoa? Por que tanta aflição para aquela pessoa? Como é que fulano ou fulana suporta tamanha carga de angústia? Como é que ele pode aguentar? O porquê isso? Ou então usa-se a frase de efeito, a frase chavão, que mal eu fiz a Deus? Que mal eu fiz a Deus para merecer isso? É fato que nós estamos nos realinhando diante de equívocos que perpetramos em outras épocas, que realizamos em outros instantes, que levamos para outro momento e que somente na vida futura chegará o alívio que o remédio da vida presente, quando este remédio está na aflição que a gente experimenta, poderá fazer efeito, poderá sarar e sanar as marcas que a gente leva. Toda pessoa que tem uma dificuldade enorme em compreender o porquê das suas aflições, ou o porquê das aflições que experimenta, primeiro guarda dúvidas acerca da necessidade ou do merecimento de se passar por aquilo, de se vivenciar aquilo. Guarda uma complexa dúvida sobre o porquê Deus me permite. E mais ainda, talvez tenha dúvidas acerca de o que o espera no futuro. Provavelmente guarda dúvidas e uma crença estabelecida, uma crença sólida sobre o futuro. E isso nos faz pensar, porque muitos de nós, por que não dizer a maioria de nós, diante de uma aflição, somos visitados pelo desânimo, pelo desespero, pela ansiedade. Comigo não é diferente. Estamos aqui refletindo com os companheiros, mas o primeiro que escuta isso sou eu. Sou eu que falo. O ouvido mais próximo a minha boca, são os meus próprios ouvidos. Por que a gente que acredita, por que a gente que aceita essa perspectiva futura tem grandes dificuldades em ter suportamento ante as aflições que nos visitam? Porque de verdade, sentir dor não é bom. Sofrer não é bom.
ainda que possa ser necessário como medida socioeducativa, espiritual, para que a gente se realinhe, sofrer não é bom. Ninguém aqui está fazendo apologia à dor e dizendo que nós temos que abrir um sorriso quando a dor chegue. Mas é preciso sim que a gente pense que não há nada em termos daquilo que atinge a nossa vida que chegue em endereço errado. Deus não encaminha correspondências para endereços errados. Quando aquilo bate na nossa vida, a carta chegou ao seu destino. A aflição chegou ao seu destino. E aí nós temos duas opções. Nós temos o direito de sentir medo, nós temos o direito de chorar, nós temos o direito de experimentar até agonia, mas nós não temos o direito de questionar a justiça divina. E muito menos não deveríamos ter o direito de questionar as questões futuras que estaremos experimentando para solucionar toda esta problemática grave que naquele instante nos visita. E ainda, como é que a gente responderia para estes aflitos que se esforçam e nada conseguem? E para aqueles outros tudo parece que sorri. Há pessoas na vida que trabalham, que se esforçam, que se preparam, que se estabelecem, mas não conseguem fazer sucesso, não conseguem sequer às vezes viver da sua profissão, viver daquilo que amam. E para outros, parece que as portas estão sempre abertas, parece que tudo funciona, parece que tudo dá certo. E aí nós começamos a não só, além de viver as angústias e as aflições, de nos perguntar onde foi que eu errei, estimula-se ainda em nós essa sensação de inveja do sucesso com aparente ausência de esforço do outro. Quando nós não conseguimos compreender que às vezes esse sucesso aparente que o outro vive pode ser, sem que ele tenha se dado a consciência ainda, uma prova pelo qual ele passa. Porque ter sucesso na vida, diferente do que a gente imagina, também é uma prova. Nos coloca em risco. Aqueles que sorriem ante a fortuna que acumularam, aqueles que se sentem afortunados com os bens que juntaram, com as facilidades econômicas, não acreditem que, em estando na terra, num mundo de provas e expiações, estão usufruindo o júbilo da sua vida. Até porque o júbilo da nossa vida e o sucesso da nossa vida nós não vamos usufruir aqui. É preparado para que usufruamos do plano espiritual. Tudo aquilo que sobra na nossa vida, às vezes sobra, quase sempre sobra, como prova. Vamos ver o que esta pessoa fará com isso que eu lhe dei de sobra. Vamos ver como essa pessoa agirá em relação ao seu próximo, quantos aflitos ela vai aplacar a dor com aquilo que está sobrando no seu bolso, com aquilo que está sobrando no seu cofre. Vamos ver o quanto essa pessoa consegue exercer a prática de compartilhamento e de socorro, pelo menos material, àqueles outros que vivem essas angústias. Se nós, volto a dizer, não conseguirmos enxergar este elemento futuro, e mais ainda, que esse instante de aflição representa uma situação de resgate, a dor de uma criancinha não terá sentido. Qual sentido? Qual o sentido de uma criança de 3 anos de idade aparecer com um câncer terminal? Qual o sentido de um bebê de meses de nascido ser esquecido por um pai num carro ou por uma mãe e morrer por falta de ar, por temperatura alta? Qual o sentido de um bebê que está no seu bercinho e um cachorro invade a casa e ataca e mata aquela criança? Por que tanto sofrimento? Quando ele, diante dos nossos olhos, sequer cometeu falhas que mereçam aquilo. Então, quando a gente fala em justiça das aflições, nós estamos falando em resgate, em reajuste, e que obrigatoriamente aquilo que estamos resgatando
e reajustando, não começou agora. Não se iniciou agora. São coisas que nós vimos construindo e Deus nos favoreceu numa encarnação bacana para que nós pudéssemos experimentar e passar por dias melhores. Quando a gente olha a queda do outro, o fracasso do outro, a aflição do outro, a angústia que o outro vive e não consegue projetar dias melhores num futuro que obrigatoriamente não precisa ser agora, não precisa se experimentar agora, nós vamos simplesmente nos perder na lamentação. E o primeiro ser que nós questionaremos é Deus. O primeiro ser que nós questionaremos é Deus. Quase sempre, o grande vestibular de fé que a gente faz na vida é quando a vida fracassa. É quando a aflição se estabelece em definitivo por um prazo às vezes alongado, e ali nós vamos ver o quanto a nossa crença em Deus e o quanto a nossa crença num aplacamento de dor futura, numa tranquilização futura das nossas angústias que nós iremos experimentar, que nós iremos vivenciar, o quanto a gente acredita nisso. Dizem às vezes que os espíritas gostam de sofrer. O espírita ama sofrer. O espírita tem que parar de fazer este cântico à dor. É fato. Mas o bom espírita, o espírita que lê, que estuda um pouquinho, que vai às palestras, que está lá fazendo um estudo sistematizado, procurando compreender o porquê das coisas que acontecem na sua vida, ele vai procurar, não é cantar alegria pela dor que chega, mas também ele não vai amaldiçoá-la simplesmente porque a dor tem endereço certo segundo a necessidade que ele experimenta. No livro O Céu e o Inferno, no capítulo 7, As Penas Futuras segundo o Espiritismo, no Código Penal da Vida Futura, que eu convido os companheiros, leiam o Código Penal da Vida Futura, quando Allan Kardec faz mais de 30 apontamentos sobre os nossos envolvimentos com relação às angústias e sofrimentos futuros e felicidade futura. Ele vai dizer no 5º item do Código Penal da Vida Futura a seguinte consideração: o sofrimento, sendo inerente à imperfeição, como a felicidade ela é inerente à perfeição, a alma leva em si o seu próprio castigo onde quer que se encontre. Não há, pois, necessidade de um lugar circunscrito para ela. O inferno está assim por toda parte, onde quer que existam almas sofredoras, como o céu está por toda parte, onde quer que as almas sejam felizes. Então, quando você mergulha numa aflição da vida física e começa a dizer que um inferno se estabeleceu na sua vida, não é o inferno que se estabeleceu na nossa vida. É a nossa pouca relação com as coisas boas de Deus que está permitindo que nós purguemos os equívocos oriundos do passado. Porque sofrimento caminha junto com imperfeição. E porque felicidade, ela anda junto com perfeição. E aí surge, então, na nossa cabeça a seguinte questão para nós pensarmos. Quer dizer que todas as pessoas que fazem 5 refeições por dia, que não conhecem a fome, todas as pessoas que moram numa casa que é decente, todas as pessoas que possuem recursos e diante dos olhos humanos são felizes, são elas perfeitas? São elas perfeitas ante os olhos de Deus, ante a lei de Deus? Bem, aí a gente já começa a perceber o quanto a questão de aflição para nós, ela está vinculada a questões materiais. Ela está vinculada à ausência de situações favoráveis no campo da materialidade. A gente não consegue acreditar que quem possui recursos,
Quem está saudável não tem aflição. Entretanto, nos choca sobremaneira aquela hora que uma pessoa jovem, bonita, saudável, com recursos econômicos, se mata, se suicida. E aí você fica, meu Deus, como pode aquela pessoa que estava tão bonita, tão nova, tão bem posicionada na vida materialmente, tão instruída, tão bem informada, com uma família por perto, com um corpo saudável. E aí, nós chegamos à conclusão que superação de aflição não passa por sucesso material. Superação de aflição passa pelo reconhecimento da transitoriedade que experimentamos na vida física e que nos assinala que nós temos que aprender a ser felizes de dentro para fora. Nós temos que aprender a suportar os reveses que a vida nos dá de dentro para fora, dizendo ao Senhor que a minha consolação ante os males que experimento, Ele virá no momento em que eu conseguir purgar e me reaver ante a lei divina. É muito interessante que se as questões materiais, se não ter uma doença física, se não viver na miséria, se tiver tido sucesso na vida, se os seus filhos estiverem ao seu redor, não representa pacificação de alma. Não representa a ausência de angústias no coração das pessoas. O que nos faz ver que o processo aflitivo é um processo que atormenta a alma. Muito mais do que atormenta ao estômago. Muito mais que atormenta a nudez ou a estar vestido. Muito mais do que atormenta um saldo bancário favorável. Não passa por isso. Quando o mestre vai nos dizer, bem-aventurados vós que sois pobres, porque o reino de Deus é vosso, ele está dizendo, não só aqueles que são pobres de miséria, mas aqueles que não se enriqueceram das questões da soberba humana e que experimentam um processo de humildade e de reconhecimento que tudo está certo na sua vida, até as aflições pelas quais ele passa. Tudo está correto na sua vida. A dor que lhe visita também, porque ela representa um realinhamento ante a lei de Deus. O sofrimento, ele é inerente à perfeição. Melhoremos-nos enquanto seres humanos, que a dor vai começar a se afastar da gente. Melhoremos-nos enquanto individualidades, que a dor vai nos deixar. E aí, caso ela venha nos visitar, enquanto formos espíritos melhores, mais saudáveis moralmente, ela nos visitará porque nós seremos, através das nossas dores, instrutores para que os outros possam perceber o quanto é possível acreditar em Deus, acreditar na justiça divina, ainda que a carne rasgue, ainda que as aflições nos visitem. Ninguém sofreu mais aflições que o Cristo, a quem a gente chama de mestre. Os 3 anos de Jesus foram marcados de 3 anos de muito trabalho, entretanto, de muita aflição. As 12 últimas horas do Cristo são assinaladas por um ato de profunda violência, por atos de profunda violência que imputaram ao justo, ao único espírito que passou por este planeta, que não merecia passar por aquilo, porque não tinha nada do que resgatar, porque não tinha nada do que se redimir, mas ele passou por aquela aflição. Ele experimentou aquela aflição porque ele precisaria ser professor na própria pele, na própria carne, na própria vida, daquilo que ele dizia para o outro.
Bem-aventurados sois vós, quando vos atingirem, porque o galardão virá em outro momento. Então, quando Cristo se entrega à aflição das suas horas finais, ele sabia, sem qualquer sombra de dúvidas, que aquilo, poucas horas depois, passaria. Que aquilo, poucas horas depois, seria superado. Mas você vai dizer, mas Marcelo, mas eu não sou Jesus. Eu sei que você não é. Eu também não sou Jesus. Entretanto, se eu não mirar nele como exemplo, eu vou mirar em outras pessoas que fazem da sua vida um exercício de lamentação, questionando o tempo inteiro nas nossas vidas, nas nossas existências, lamentações infindas, questionamentos infindos. Aquele que evolui, aquele que avança, começa a enxergar. É muito interessante a capacidade que as pessoas têm de perceber a mesma dor que visita pessoas diferentes em estados de evolução diferente. Você às vezes vai a um hospital visitar um companheiro altamente enfermo e vai lá para lhe levar a consolação. Em lá chegando, depois de algum tempo de conversa, aquele companheiro está consciente de que nada está errado, de que tudo faz parte de um processo de reajustamento existencial, pelo qual ele precisa passar, que ele precisa vivenciar, a fim de que ele encontre pacificação em outro momento. E que se a saúde não se restabelecer no corpo físico, a saúde mais importante que ele acredita chegará no momento em que aquele corpo não suportar mais e cessar a sua função orgânica, e ele, então, o espírito já liberto, poder vislumbrar o apacentamento das suas aflições. Quando a falange espiritual bendita que o ampara poderá secar as suas lágrimas e dizer: que bom, você venceu. Viu? Passou. Só não passou como você queria, porque, na verdade, essa luta incessante por superar as aflições, custe o que custar, sem sequer nós olharmos para ela e perguntarmos o que fizemos para que ela se estabelecesse aqui, está na certeza quase plena que a gente tem de que se é feliz nesse planeta. E de que tudo o que nós temos que gozar e que usufruir, temos que gozar e usufruir nesse planeta. Ainda temos que pensar sobre nós espíritas. Há espíritas ainda muito imaturos que esperam muito pela intervenção dos espíritos superiores, pedindo-lhes a remoção desse sofrimento. Emmanuel vai dizer, o amigo espiritual vai dizer que diante do nosso sofrimento, com a atitude de mães, pais, esposas e filhos que amam verdadeiramente aqui na Terra, e são obrigados a bendizer instituições como o manicômio para que os filhos passem da loucura à criminalidade, não passem da loucura à criminalidade que a confessa. Os próprios amigos que nos amam vão dizer: você precisa disso. Você precisa passar por isso, para que um mal maior não te aconteça. Vamos experimentar essas aflições? Você não está sozinho. Nós estamos aqui segurando na sua mão. Estamos aqui sofrendo contigo, te levando consolação e bom ânimo. Entretanto, nós somos aqueles que compreendemos que se nós te amamos de verdade, te fazemos companhia na dor. Mas entendemos que a dor nesta hora é o mestre que faz na tua vida aquilo que os dias melhores não fizeram. A dor, esta irmã querida, esta professora bendita e abençoada, que se chega na nossa vida para solucionar simplesmente porque a nossa rebeldia não conseguiu encontrar em dias felizes, em dias venturosos, um caminho que pudesse justificar viver bem e superar as nossas imperfeições. Então, a aflição
quando ela se estabelece, ela nos reconduz ao caminho, primeiro da reflexão. E essa é a primeira pergunta que todo mundo que está em estado de aflição precisa se perguntar: qual a minha responsabilidade na dor que eu experimento? Essa é a primeira pergunta. Os irmãos se fazem essa pergunta quando estão diante das suas dores? Eu me faço o tempo inteiro. E quanto mais eu encontro as respostas da minha responsabilidade, eu às vezes preciso confessar aos meus amigos que eu me sinto constrangido de pedir algo a Deus, de pedir algo aos amigos superiores que me socorram, porque eu sei exatamente o que me levou àquele estado de sofrimento, de angústia e de aflição pelo qual eu vivo. Então, quando você consegue identificar o que te levou para aquele lugar de dor, você não reclama mais de Deus e nem reclama de você. O que a gente faz quando identifica a causa da nossa aflição? A gente precisa fazer o caminho de volta e trilhar o outro caminho, o bom caminho que nos afastará daquela dor. A questão é que a maioria dos aflitos se senta em cima da sua própria dor e pede a Deus que os espíritos amigos, ou que o próprio Deus, ou que Jesus venha te resgatar. Como se eles fossem um munque, aquele guindaste que vai puxar a gente pela camiseta e nos tirará daquele local de dor. Entretanto, não foi Deus, muito menos foi Jesus, muito menos foram os bons espíritos que nos conduziram àquele lugar de aflição. Mas foram as nossas práticas invigilantes, as nossas práticas irresponsáveis que nos colocaram ali. Então, cabe a nós criar este movimento de saída daquele lugar. E quase sempre sair daquele lugar significará ter que ter uma atitude diferente ante a vida. Porque as pessoas que ficam repetindo o mesmo padrão de atitude ante a sua vida são cultivadores das mesmas repetidas aflições que aquele sistema de sofrimento plantou. Então, se você é uma pessoa grosseira, arredia, violenta, que resolve as coisas no grito e criou para si uma aura de antipatia, uma aura de inimizade e sofre porque todo esse processo te conduziu para uma solidão, se você não fizer o caminho de volta e revisar a sua postura, primeiro ante si próprio, depois ante seu companheiro, você não consegue resolver este processo. Porque a mágoa que você gera no outro afasta. Se a gente não muda a postura da gente, se você é uma pessoa que tem vícios infelizes, que sobrecarregam a sua fisiologia, o seu corpo humano, e você pede a Deus que tire aquelas enfermidades que surgem como uma consequência dessa viciação, não basta pedir a Deus. É preciso que você faça o caminho de volta e se liberte daqueles processos que desencadearam todo esse mecanismo aflitivo que a gente está vivendo, que a gente vai experimentando, né? A gente precisa acreditar que tudo vai passar. E que se não passar nesta vida, passará em outra vida. Entretanto, mudar a forma de promover aquilo que a gente tem somado no nosso dia a dia é a única vacina para que mal maior não nos aconteça. E para que a gente não volte a experimentar as mesmas aflições. No livro Justiça Divina, o Espírito Emmanuel vai ainda nos dizer o seguinte: a todos nós que sofremos, fica a comparação de Emmanuel. Nos dias cinzentos, frios, chuvosos, com o céu carregado de nuvens escuras e ameaçadoras, raramente lembramos de que, acima de todas as nuvens, paira e brilha o sol.
Do mesmo modo, o amor divino brilha e paira sobre todas as dificuldades. Ao invés de revolta e desalento, ofereçamos paz ao companheiro que chora, para que o bem prevaleça sobre todo o mal. Ou seja, está cinzento, está sombrio, está deprimido, a aflição está angustiante, você olha e não consegue enxergar, faz um esforço, para, silencia e lembra que acima dessas nuvens tem um sol. Um sol que na primeira oportunidade que for dada, ele vai se romper por entre essas nuvens e voltará a permitir que o brilho se estabeleça. Mais uma vez na terra, mais uma vez no campo físico. Então a gente precisa relembrar aos nossos irmãos que depois da tempestade que passamos das nossas aflições, sejam elas quais forem, aflições materiais, aflições morais, aflições íntimas que a gente só revela para Deus, aflições dos recônditos da nossa alma que nós só conseguimos revelar para Deus. Creia, como aquele sol que está sobre a nuvem, Deus está ali por detrás de todo aquele conflito que vivenciamos, só esperando o momento de fazer com que o sol da esperança brilhe de novo no nosso coração. Entretanto, nós temos que nos abrir para isso. Temos que crer nisso. A nós não é dado o direito de sofrer? Claro que é dado o direito de sofrer. Somos seres materiais ainda, encarnados, e temos todo um corpo que reage à dor e transforma a dor em algo que, obviamente, não é agradável. E aí vamos passar por essas experiências. Entretanto, não nos é dado o direito de questionar a Deus o porquê as aflições se estabelecem. Então, bem-aventurados aflitos são bem-aventurados aqueles que ainda que sofram, que ainda que sintam, que ainda que choram, creem que o sol divino está além das nuvens que por ora pairam sobre a sua vida. E que o sol voltará a brilhar. Mas que para isso sigamos caminhando em direção deste sol espiritual que é Deus. Desse sol espiritual que se manifesta em Jesus. Não sentemos no caminho da vida, olhando e potencializando as angústias que nos visitam. Se você tem 3 meses de vida, sirva-se desses 3 meses de vida para caminhar por 3 meses em direção a Jesus. Não se sente na dor. Se você tem meses pela frente de necessidade material, busque solucionar isso de forma honesta, mas que isso não te tire de caminhar em direção a Jesus. Que nenhuma das nossas aflições tenham sobre nós o poder, ainda que nós sintamos, ainda que nós soframos, ainda que a dor rasgue a nossa carne ou rasgue a nossa alma, mas que elas não tenham o poder de tirar de nós a expectativa e a esperança do sol divino que brilhará depois que elas passarem. Porque, meus irmãos, por mais complexas que sejam as aflições, elas vão passar. Que nós possamos acreditar nisso, experimentar isso e viver isso de maneira plena, segura e confiante. Que Deus nos guarde, que Jesus nos abençoe. E agora nós vamos orar para encerrar esse momento de reflexão que tivemos com os nossos irmãos, desde já agradecendo imensamente a todos os companheiros que estiveram juntos com a gente, nesta hora em que aqui estivemos, falando acerca do Evangelho de Jesus e pensando sobre a nossa vida ligada a Ele. É por isso, Senhor, que longe de Ti nós não chegamos em lugar nenhum. Divino amigo, que a Tua presença na nossa vida seja uma presença constante a nos estimular o caminho e a nos dizer de forma segura no nosso coração: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que as aflições que nos visitam, Senhor, que não são poucas, todos nós vivemos elas,
Não tire em nós a crença na vida futura e a crença no sol que nos espera quando esses dias cinzentos passarem. Que seja o Evangelho já este sol, nos guiando pelas veredas sombrias das dores, para que a viagem seja segura, com coragem e com disposição. Que o Senhor nos guarde, abençoe a todos os companheiros que estão conosco e que possamos estar juntos, Senhor, se Deus quiser, numa outra oportunidade. É o que nós te pedimos, na graça de Deus. Muito obrigado aos companheiros do Chico Xavier pelo convite. Muito obrigado a todos os outros irmãos que estiveram aqui neste momento que refletimos juntos. Que Deus nos guarde e nos abençoe. E até a próxima oportunidade, se Deus quiser.